Então, nós estamos hoje falando sobre história do Brasil, e dentro da história do Brasil, um dos temas mais recorrentes, tanto no Enem quanto em qualquer exame de admissão ao ensino superior, é a Era Vargas. Isso por quê? Porque, sem nenhuma sombra de dúvidas, existem dois Brasis. O Brasil antes de Vargas e o Brasil após Getúlio Vargas. Isso porque o Brasil até Getúlio Vargas era um país dominado pelas oligarquias orgânicas brasileiras e que havia um grande desprezo pelas populações pobres, pelos setores desprivilegiados da sociedade. E, além disso, o Brasil era também um país essencialmente rural. A partir de Vargas, essa situação começa a ganhar uma nova característica. Vargas vai ter como um dos norteadores da sua política e da sua ação o atendimento às características e às necessidades populares. Inclusive, uma das grandes obras de Vargas é exatamente a legislação trabalhista que se constituiu no seu carro-chefe. Legislação trabalhista esta que ainda está presente nos dias atuais. Portanto, quando a gente fala de Vargas, fala-se na mudança, na transformação, em uma nova realidade de Brasil. Tanto é que se imagina o Brasil anterior a Vargas e o Brasil posterior a Vargas. Se diz, inclusive, que os presidentes que vieram após Vargas tinham duas grandes finalidades: ou manter e ampliar a herança varguista, ou como fez o senador e futuro presidente da República na época, Fernando Henrique Cardoso, no seu discurso de encerramento do Senado, antes da posse, como presidente disse que era preciso romper com o Brasil de Vargas, era preciso romper com a herança varguista. E é isso que ele vai fazer a partir do momento em que ele vai dar a profundidade à política de privatizações e, além disso daí, a ideia que ele teve também de flexibilizar a legislação trabalhista. E a palavra flexibilizar significa apenas acabar ou modificar a legislação trabalhista, que é uma das maiores heranças de Vargas. Portanto, esses temas sobre Vargas, sobre a legislação trabalhista, sobre a política das empresas nacionais criadas durante a Era Vargas, são temas recorrentes nas provas, tanto do Enem quanto nas provas dos exames de vestibulares pelo país afora. Diante disso, a gente vai então começar a detalhar o que é Getúlio Vargas. A primeira fase de Getúlio Vargas, ela começa em 1930, quando, por intermédio de uma revolução chamada de Revolução de 30, liderada pela Aliança Liberal, formada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, com o apoio militar do segmento dos tenentes, remanescentes daquele movimento tenentista, essa revolução derruba o presidente Washington Luiz, impede a posse do presidente eleito Júlio Prestes e entrega provisoriamente o poder a Getúlio Vargas. E nesse período, Getúlio Vargas fica no poder de 30 a 45, de 1930 a 1945. Portanto, isso é chamado de Era Vargas, ou o primeiro governo Vargas. Porque Vargas volta ao poder em 51 e fica a 54, no segundo governo Vargas. Então, nosso foco hoje qual é? A Era Vargas, primeiro governo Vargas, de 30 a 45. Nesse governo Vargas, de 30 a 45, nós vamos trabalhar em cima das permanências e das rupturas. O que são as permanências? São aquelas heranças que ainda foram mantidas pelo governo Vargas. E rupturas são algumas ações que serão quebradas ao longo da Era Vargas e mesmo posteriormente. Nessa época de Vargas, quando se fala no governo Vargas, divide-se a Era Vargas em três momentos distintos, mas que possuem uma certa continuidade. O primeiro momento da Era Vargas é chamado de governo provisório, e ele vai de 1930 até 1934. Por que ele é chamado de governo provisório? Exatamente porque Vargas recebeu esse poder para permanecer no exercício da presidência pelo menor tempo possível, aonde ele deveria convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, deveria criar um código eleitoral e moralizar o país para que ocorresse a realização de uma Assembleia Constituinte, numa nova Constituição, implantando medidas modernizadoras para o país. No entanto, o que Vargas vai fazer? Ele vai permanecendo de forma provisória até 34. Quando em 34 entra em vigor uma nova Constituição que estabelece eleições indiretas no primeiro governo, que é onde ele vai ser eleito, e eleições diretas para os seus sucessores.
E em 34, portanto, termina o governo provisório e começa o governo constitucional de Vargas, que vai até 37. Então, de 34 a 37, nós temos o governo constitucional de Vargas, que é exatamente o momento em que Vargas governa sob, né, a égide da Constituição de 34, a Constituição promulgada em 34. No entanto, em 37, nós temos um golpe de Estado que é conhecido na história com o nome de Golpe do Estado Novo, que é um golpe desfechado, patrocinado pelo próprio Getúlio Vargas, e a partir de 37 até 1945, esse período é chamado de Estado Novo, o Estado Novo de Vargas. Então, esse Estado Novo é uma adaptação, em parte, da influência europeia dos estados fascistas dentro do Brasil. E aí mora um cuidado. Nós não podemos dizer que o Estado Novo de Vargas é um Estado fascista, porque ele não o é. Mas ele tem características, alguns traços próximas ao fascismo europeu, próximos ao fascismo europeu. E em 45, Getúlio Vargas vai ser deposto do poder por um golpe de Estado patrocinado por adversários políticos, patrocinado por militares, inclusive Eurico Gaspar Dutra, que foi seu ministro da guerra durante a Segunda Guerra Mundial. E agora o que nós vamos começar a montar com vocês? A ideia das transformações e das realizações de Getúlio Vargas. Esse aqui é um quadro, a imagem de Vargas, enquanto presidente da República do Brasil. Nessas visões de transformações de Vargas, o que a gente vai destacar? Ainda no momento do governo provisório, quando Vargas assume o poder como é resultado de uma revolução, de um golpe de Estado, o primeiro ato é estabelecer um estado de sítio. O que é esse estado de sítio? É a suspensão dos direitos e garantias individuais e coletivas. Então isso quer dizer que o cidadão fica à mercê do Estado, à mercê do governo. Então a Constituição, no seu ponto de garantias, ela é anulada. Nesse caso, inclusive, não só das garantias, mas a Constituição em vigor até então, que era a Constituição de 1891, ela é abandonada, ela é esquecida, ela é deixada de lado. E o Brasil vai viver um período até 34 sem Constituição. Portanto, nós temos a ausência de Constituição e vem o estado de sítio. Ao mesmo tempo em que ocorre o estado de sítio, o outro ponto importante é que vai ser fechado o Congresso Nacional, portanto, nós não temos poder legislativo funcionando. E ainda, Getúlio Vargas decreta a intervenção nos estados. O que significa dizer isso? Que os governadores que até então eram governadores eleitos perderam os seus mandatos e terão novos governadores indicados, nomeados pessoalmente por Getúlio Vargas. E dentro dessa função, qual era o papel a ser desempenhado? Por que a intervenção? Porque os governos estaduais, todos eles eram dominados por oligarquias. E, tradicionalmente, todas as eleições foram feitas a bico de pena. O que é o bico de pena? É a expressão que a gente usa para dizer que os resultados foram fabricados, que era uma fraude eleitoral recorrente, e inclusive decorrente do próprio coronelismo, que era o domínio do senhor coronel, do dono de terra, sobre a população, que se manifestava, inclusive, pelo voto de cabresto, que é o voto conduzido, aonde o eleitor não tinha opção. O eleitor era conduzido pela mão do coronel a votar em quem o coronel determinava. Daí a expressão voto de cabresto. Ora, se quem estava no comando dos estados tinha chegado lá por intermédio do coronelismo, do voto de cabresto e também pela fraude eleitoral, se nós estamos assumindo o poder para modernizá-lo, portanto, o que nós temos que fazer nesse instante? Acabar com esse grupo que está no poder. Então vamos decretar a intervenção no Estado, fechar o poder legislativo, o Congresso Nacional, anular o resultado das eleições até então e de imediato vamos começar a colocar em prática as primeiras leis trabalhistas. Uma das primeiras ações de Vargas vai ser promover a regulamentação do repouso semanal remunerado e a regulamentação de férias, que é o primeiro ponto de partida para atender às grandes reivindicações da classe operária brasileira. Então Vargas vai, nesse instante, buscar uma grande aproximação com quem? Uma grande aproximação com a classe operária.
operariado que vai ser o seu sustentáculo, a base de sustentação do próprio governo Vargas. Um outro ponto importante nesse momento é a criação dos ministérios do trabalho, indústria e comércio. Então ele vai criar ministérios para regulamentar as relações do comércio e também as relações trabalhistas, que eram reivindicações antigas do movimento sindical, do movimento operário. No entanto, Getúlio Vargas tem um grande problema pela frente. Qual é o grande problema de Vargas? É o resultado ou, vamos dizer assim, as implicações que o Brasil vivia da crise econômica de 29 dos Estados Unidos. Vocês devem se lembrar que em 1929, a economia norte-americana faliu. Então vem a grande crise de 29. Quando os Estados Unidos vão à falência em 29, a economia mundial vai junto, porque era exatamente a economia dos Estados Unidos que é o vetor de desenvolvimento mundial. Se a economia dos Estados Unidos fale, o mundo fale. E o Brasil vai falir junto. Por que o Brasil vai falir junto? Porque a nossa economia era uma economia totalmente dependente da economia dos Estados Unidos. Estados Unidos que se constituíam no principal parceiro comercial do país. O nosso café era produzido e vendido para os Estados Unidos. A política de valorização do café, anteriormente praticada, gerava necessidade de gastos, de empréstimos externos que eram obtidos junto aos bancos norte-americanos. Portanto, com a quebradeira dos Estados Unidos, o Brasil quebra junto. E aí nós vamos assistir cenas interessantes, cafeicultores se matando, gente desesperada pela Avenida Paulista, porque perdeu tudo, porque faliu junto com os Estados Unidos. E Vargas assume o poder exatamente com uma crise econômica no colo. É uma bomba que explodiu no colo dele, a crise econômica mundial de 29, que se reflete em 30, e no Brasil também ela vai se prolongando por 30, 31 e 32. Diante dessa crise econômica, o que Vargas vai fazer? Ele para e pensa, o que a gente faz aqui? Uma das primeiras medidas é preciso valorizar o café. Mas como adotar uma política de valorização do café? Como promover o crescimento econômico do país? Na política de valorização do café, Getúlio Vargas analisou e chegou à seguinte conclusão: o país possui estoques e mais estoques e mais estoques de café, acumulados durante anos pela política de valorização. Adianta ter esse estoque todo se ele não vale nada no mercado internacional? Não. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, queimar os estoques. Então Getúlio Vargas vai adotar a queima dos estoques de café. Vamos queimar os estoques todinhos que eram do governo, inclusive pagos pelo governo. Vamos intervir na produção, determinando a redução da área de produção, determinando a redução das áreas plantadas, mandando destruir os antigos, os pés de café mais velhos. Por que destruir os pés de café mais velhos? Porque eram os que tinham de maior produtividade. Então ele entra disciplinando o café, buscando a valorização do café, mas ao mesmo tempo não podia ser um país apenas do café. É quando ele entra com a diversificação econômica. É quando Vargas vai buscar, entre outras coisas, o incentivo à produção de açúcar, a produção de cacau, a produção de erva mate, de algodão. E ele pensa, inclusive, na expansão da fronteira agrícola em direção ao que hoje nós chamamos de Centro-Oeste, que na época era apenas chamada de Oeste. Então Vargas ele vai buscar exatamente esse panorama econômico. Um outro ponto importante que Vargas vai buscar e vai desenvolver é a produção industrial. Então ele chega à conclusão que é preciso fazer uma intervenção e garantir o crescimento industrial do país para diminuir a dependência a esses produtos importados, aos produtos externos. E Getúlio Vargas, nesse instante, ele começa a planejar a ideia de empresas estatais, ou seja, setores da economia onde o Estado obrigatoriamente, nesse momento, vai ser o grande gestor, o grande mentor e o grande implementador. É aí que vem a ideia das empresas estatais. Então, o Vargas vai ter a ideia das empresas estatais e uma outra marca de Vargas com isso daí, o nacionalismo econômico. Então, ele vai buscar a ideia do nacionalismo, é desenvolver as riquezas nacionais, desenvolver o potencial nacional, não confundir isso com a ideia de que ele vai querer socializar. Não, muito pelo contrário. O governo de Vargas é um governo capitalista. Ele não tem nada de socialista.
Vão ocorrer ações, intervenções sociais, no intuito de diminuir a pobreza, de diminuir a exploração ao que o trabalhador era submetido, mas garante também o lucro do empresário. Então, é uma política trabalhista, é uma política social, mas também garantindo o sistema capitalista em funcionamento. Para isso, Getúlio Vargas também investe em obras de infraestrutura. Então, é preciso dotar o país com infraestrutura para que gerar esse desenvolvimento, esse crescimento. Nesse instante aqui, eu estou apresentando para vocês uma imagem que mostra uma das cenas da queima do café na região de Santos, em São Paulo, que era o principal porto de exportação. Se nós prestarmos atenção aqui, nós vamos ver que tudo isso aqui era café. E os vagões chegam carregados com café e mais café e mais café. Esse café era todinho estoque do governo. Um estoque que não valia nada, porque não tinha mercado para venda. Então Vargas, ele vai promovendo essas ações. Outras imagens mostram, né, Vargas chegando próximo à juventude, a ideia da aproximação, porque ele era um chefe de Estado carismático. Aquele que não governava de um gabinete, ele não era um burocrata, ele estava próximo ao povo, junto ao povo, né? E ele vai fortalecer exatamente isso daí, as ideias do trabalhador disciplinado, do trabalhador organizado. Então Vargas vai buscando tudo isso. Só que essa ação de Getúlio Vargas, de estar no poder, de não ter se submetido aos interesses da oligarquia paulista, dos grandes cafeicultores paulistas, gera um descontentamento nesses setores, uma forte oposição a Vargas. E nessa forte oposição, São Paulo vai tentar retomar o poder. É o que a gente chama de um golpe dentro do próprio golpe. Então, São Paulo quer derrubar Getúlio Vargas e reassumir o controle do poder. É nesse instante que São Paulo organiza uma revolta, chamada de Revolta Constitucionalista de 32. Ou essa revolta constitucionalista que os paulistas também chamam de Revolução Constitucionalista de 32. E o que é, na realidade, essa Revolução Revolta Constitucionalista? Os paulistas dizem que estão se revoltando contra Vargas, não por não concordarem com a política econômica só de Vargas. Eles não concordam com a política econômica, mas também não concordam com a própria característica política que Vargas montou dentro do país. Vargas havia se comprometido a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, o que ele não faz. Vargas nomeou um interventor para São Paulo que não era do agrado dos paulistas. Então esses paulistas resolvem dizer assim, bom, vamos retomar o nosso poder. Então nós vamos chegar novamente ao controle do Estado. Por um desvio nosso, por uma desorganização, uma briga interna, perdemos o poder. Veio Vargas, um gaúcho, que não fazia parte do antigo jogo político, que vem com uma aproximação muito grande com o povo, inclusive adotando e atendendo reivindicações populares, necessidades populares, programas sociais, leis trabalhistas. E isso desagrada a elite orgânica de São Paulo. Né? Qualquer semelhança com o que ocorreu no Brasil recentemente não é mera coincidência. Né? É mais um processo histórico sendo retomado. Então, esse grupo de São Paulo tenta retomar o poder. E para tentar retomar o poder, organiza uma força armada. São Paulo se arma, pega nas armas, monta um exército paulista, que eles chamam de exército constitucionalista, e vão tentar derrubar Getúlio Vargas. Portanto, a Revolução Constitucionalista 32, a Revolta Constitucionalista, é uma tentativa de derrubar Getúlio Vargas, não esqueçam disso. É uma ação para tentar retirar Vargas do poder. E dentro dessa ideia, o que eles fazem? Nós vamos ter a tentativa de tomada militar. E aí o Brasil vai ver uma guerra civil. Raramente se fala que o Brasil teve uma guerra civil. O Brasil teve uma guerra civil. Os brasileiros lutaram contra os brasileiros. De um lado, o Grupo de São Paulo, do Exército Paulista, do Exército Constitucionalista. De outro lado, as tropas militares fiéis a Getúlio Vargas. Então nós vamos ter esse enfrentamento militar. E isso caracteriza uma guerra civil. Brasileiros lutando contra brasileiros nesse instante. No final do choque, no final dessa guerra civil, a gente diz que Vargas ganhou, mas Vargas perdeu. Bom, em que sentido que Vargas ganha e em que sentido que Vargas perde? Ele ganha porque ele derrota militarmente os revoltosos de São Paulo. Então houve uma vitória militar de Vargas. Por outro lado, ele sofre uma derrota política, porque Vargas percebe
que ele estava no poder, mas ele não tinha consolidado o seu poder. E que a qualquer momento poderiam ocorrer novas revoltas, novas tentativas de golpes, que poderiam gerar resultados positivos e retirá-lo do poder. Então aí Getúlio Vargas vai, dentro da visão da derrota política, convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Então ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, vai organizar um processo eleitoral para essas eleições, exatamente as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Vai ser então editado um código eleitoral. É o primeiro grande código eleitoral brasileiro, que entra em vigor em 1933. E esse código eleitoral traz algumas novidades muito importantes para o Brasil. Uma dessas novidades, o alistamento eleitoral. Agora o eleitor vai se alistar antecipadamente às eleições. Então vai lá, se alista na justiça eleitoral, que vai ser criada também aqui nesse Código Eleitoral. Então nós vamos ter o alistamento eleitoral obrigatório. O voto passa a ser um voto secreto, em oposição ao antigo voto, que era um voto aberto. Então agora o voto é secreto, um voto fechado. O voto passa a ser obrigatório ao sexo masculino. Obrigatório ao sexo masculino, ou seja, todos os homens maiores de 18 anos passam a ter agora a obrigatoriedade de votar, desde que feito o alistamento eleitoral. Mas a grande novidade, a grande inovação desse Código Eleitoral é que o Brasil se antecipa a muitas nações, inclusive se antecipa à França. O Brasil inclui no seu Código Eleitoral o voto para as mulheres. É a inserção da mulher no mundo político prático, no mundo eleitoral. Então as mulheres adquirem o direito de votar e de serem votadas a partir do Código Eleitoral de 33. No caso das mulheres, o voto não era obrigatório, era um voto facultativo. Mas já é um grande passo no sentido da modernidade eleitoral. Então o Brasil está caminhando nesse sentido de modernidade também no processo eleitoral. E aqui, a título de curiosidade, para ilustrar, o título de eleitor, número 317. Esse título de eleitor, da segunda zena, no domicílio eleitoral da Glória, traz o título de eleitor de Getúlio Vargas. Ele vai, faz o alistamento eleitoral e passa a ter o título de eleitor. Então, olha lá, segunda zona eleitoral, no domicílio eleitoral da Glória, né? Aí número de ordem da inscrição, número 1477, data da inscrição no cartório, 18 de janeiro de 1933. Doutor Getúlio Dornelas Vargas. Então vem, né, essa inovação do Código Eleitoral de 36. E a outra grande ação vai ser exatamente a Justiça Eleitoral. Vai ser criada uma Justiça Eleitoral independente, aonde a Justiça Eleitoral será responsável pela regulamentação das eleições e, ao mesmo tempo, pela confirmação do resultado das mesmas. Então, quem traz é a Justiça Eleitoral, que é hoje o nosso TSE e o nosso TRE. Portanto, é uma inovação de Getúlio Vargas, que está em vigor até os dias de hoje, apesar da mudança do nome, mas é a essência varguista, é uma das permanências de Getúlio Vargas. Aqui, para ilustrar, uma imagem das mulheres votando, são as primeiras eleitoras do sexo feminino. Inclusive, São Paulo vai ter uma mulher participando da Assembleia Nacional Constituinte, que se reúne e vai funcionar em 1933. É uma Assembleia Constituinte, a segunda da República, que vai dar origem à Constituição de 1934. E nessa Constituição de 34, nós temos algumas ações importantes. Nessa Constituição de 34, primeiro, as conquistas dos trabalhadores do período do governo provisório, com as primeiras leis trabalhistas, elas vão ser mantidas. Elas são mantidas, a Constituição garante. Então não é mais apenas uma lei trabalhista, ela faz parte do texto constitucional. Então no texto constitucional traz as garantias trabalhistas na Constituição de 34. Outro ponto, garante o intervencionismo econômico. O que é o intervencionismo econômico? É o Estado se transformando no principal agente estimulador e desenvolvedor da economia. O Estado vai regulamentar setores econômicos, vem com a ideia, inclusive, das empresas estatais. Então, é a intervenção econômica dentro da intervenção do Estado na economia. Isso, inclusive, faz parte, né, da maneira geral
da teoria do John Maynard Keynes, a teoria keynesiana, que vai servir para recuperar a economia dos Estados Unidos, fortalecer a nossa e da própria Europa, no sentido de que o Estado é o agente de desenvolvimento e que ele tem que atuar, sim, em áreas essenciais que estão carentes. Então, você precisa desenvolver energia, o Estado vai patrocinar e vai puxar o desenvolvimento energético, a construção de ferrovias, de rodovias. Aí o Vargas já desenvolve aqui o projeto, que vai ser concretizado mais tarde, que é o projeto de uma companhia siderúrgica para o país, para gerar a indústria de base e o desenvolvimento. Outro ponto importante vem a garantia dos direitos individuais e coletivos, a ideia da liberdade, da segurança, a garantia da propriedade privada, que eram reivindicações antigas. E além disso daí, um outro ponto importante é que estabelece eleições, as eleições para a presidência da República do Brasil. Nessas eleições, o artigo eleitoral diz eleições diretas para presidente e vice-presidente da República. Nesse caso, porém, tem um artigo que diz o seguinte: a primeira eleição será uma eleição indireta e não uma eleição direta. Isso significa dizer, na prática, que o sucessor de Vargas vai ser eleito pelo Congresso que elaborou a Constituição e não pelo povo. Isso justifica-se pelo momento político que era necessário primeiro assentar as poeiras, estabilizar o país, estabilizar a própria Constituição, para então partir-se para uma eleição direta. E nessa eleição indireta, quem ganhou? Getúlio Vargas. Aí vem até uma piada, tem até uma imagenzinha que a gente bota, né, em que Getúlio Vargas, ele vai dar posse a Getúlio Vargas. Então, como é que é? Getúlio Vargas, que era o presidente provisório, vai dar posse ao presidente Getúlio Vargas, eleito indiretamente. Tanto é que Vargas passa a faixa presidencial para Vargas. Isso representa, na prática, uma continuidade do governo Vargas. Então, uma continuidade de Vargas no poder a partir de 1934. Uma grande novidade também é o deputado classista. O que é o deputado classista? É uma sacada política para diminuir o poder das oligarquias tradicionais. O deputado classista é um deputado que vai ser escolhido para representar os trabalhadores e para representar os patrões, e não apenas para as oligarquias antigas e tradicionais. Como é que funciona esse deputado classista? Os trabalhadores, por intermédio dos seus sindicatos, das suas associações operárias, escolhem, entre eles trabalhadores, os seus deputados. Então, os deputados que representam a classe de trabalhadores, os deputados que representam a classe dos patrões. E isso diminui o poder das antigas oligarquias no controle do Congresso Nacional. É um ponto de equilíbrio dentro do Congresso. E aí vem Getúlio Vargas, né, dentro desse processo todinho, de consolidação do seu poder. Aqui está a imagem, né, que a gente diz, tomou posse na presidência da República o senhor Getúlio Vargas. E a imagem mostra exatamente Vargas, que vai dar posse a Getúlio Vargas, que é mais uma permanência, a continuidade do governo Getúlio Vargas. E a partir daí, então, Getúlio Vargas vai dar início ao chamado governo constitucional de Vargas. Nesse instante do governo constitucional de Vargas, nós temos um ponto fundamental, importante. Né? Qual é esse ponto? Que o Brasil vai sofrer toda uma polarização ideológica, que é reflexo daquilo que acontecia lá fora, daquilo que acontecia no mundo. Mas essa polarização ideológica nós vamos deixar para um próximo bloco.